Bom dia, pessoal. Eu pedi ao Davi para chamar o Gilbert, porque esse mouse aqui não está legal. Já não está legal desde da minha última aula, né? Então vamos aguardar só um pouquinho. Hoje nós iremos continuar com o conteúdo de predicação verbal, passado na segunda e na terça-feira também, né? Na segunda eu comecei a escrita no caderno e na terça-feira eu comecei a explicação. Como é uma matéria que requer atenção, é um pouquinho difícil, nós vamos continuar falando sobre ela, tá? Antes de copiarmos, eu vou passar uns exemplos que nem eu fiz no final da aula na terça-feira. Vou colocar umas frases e vou pedir a um aluno para responder. Está em casa, está com a minha mãe. Para ver se vocês entenderam, para a gente recapitular. Rápido. Não. Só um minutinho só. Esse mouse vem desde segunda, terça-feira. Tudo bem, meu amor? Ele está de mal comigo. Aí. É uma base, viu? Obrigada. Vamos lá então, pessoal. Eu vou iniciar a aula de hoje colocando mais frases no Word para a gente recapitular a última aula. Não precisa copiar no caderno, por enquanto não precisa copiar, só quero que vocês prestem atenção e vão me respondendo quando eu perguntar. Então, pessoal, na segunda e na terça-feira, nós falamos sobre alguns verbos, né, que fazem parte do predicado, verbos que indicam ação, verbos que não indicam ação. E aí falamos de verbo transitivo e intransitivo. Vamos ver se vocês estão atentos, se vocês lembram o que eu falei nesses 2 dias. Verbo intransitivo, né, que vocês podem representar com VI. Quem lembra o que é um verbo intransitivo? Muito bem, Mariana. Eu falei para vocês que esse prefixo in indica negação, então vocês vão sempre lembrar. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Tá? Não precisa de complemento porque ele tem sentido completo. Como assim, professora? Exemplo. O bebê nasceu. Eu preciso colocar mais alguma coisa depois desse verbo nasceu para a frase, para o verbo ter sentido? Não. Então, significa que nascer é um verbo intransitivo, não precisa de complemento, tá? Isso, aí eu até falei assim, que eu posso até colocar algo depois de nasceu aqui. Eu poderia colocar o bebê nasceu hoje. Mudaria a classificação do verbo? Não. Não, mesmo eu colocando a palavra hoje, a palavra ontem ali, nasceu continua tendo sentido completo, não precisando de uma outra palavra ao lado. Hoje é um termo acessório, que indica uma circunstância de tempo. Porém, o verbo continua sendo intransitivo. Fala. Porque nascerá. Não seria um verbo transitivo, não seria um verbo transitivo. Seria, continua sendo intransitivo. Você só colocou o verbo no futuro. Sim, mas assim, vai nascer. Nascerá amanhã, nascerá. Continua sendo intransitivo. Vamos lá, ó. E o verbo transitivo, que é o contrário do intransitivo?
é aquele que precisa de complemento, porque sozinho o seu significado não faz sentido. Ele precisa de um termo que o complete, que o dê sentido, tá? Verbo transitivo. E como ele precisa de um complemento, esse complemento também recebe um nome. Objeto. Como é o nome do complemento? Objeto. Muito bem. Para por aí? Não. Tanto o verbo quanto o objeto, eles vão receber outros nomes. O verbo e o complemento podem ser diretos ou indiretos. Vou colocar aqui, ó, objeto. Complemento. Objeto direto. Objeto indireto. Ou. E o verbo, pessoal, deixa eu arrumar aqui, ó. Pode ser verbo transitivo. Quando ele é transitivo, ele pode ser transitivo direto tá? Quando o verbo é transitivo, quando ele precisa de um complemento, ele vai ser direto ou indireto. E aí os complementos são chamados de objeto. Direto e indireto também. O objeto direto é aquele sem preposição. Nós vamos relembrar tudo isso agora. E o objeto indireto com preposição. Eu trouxe um slide, depois tem todas essas dicas de forma resumida. Aí vocês podem anotar do jeito que está lá, que fica muito mais fácil. Então, pessoal, reparem, o verbo intransitivo, bem tranquilo, porque como ele não tem complemento, a gente só classifica o verbo e acabou. Já o verbo transitivo, que é aquele que precisa de complemento, ele pode ser chamado de transitivo direto, transitivo indireto, e o seu complemento que é chamado de objeto. Se o verbo for direto, o objeto vai ser direto. Se o verbo for indireto, o objeto vai ser indireto. Ah, mas como que eu vou saber disso, professora? Olhando no complemento se há ou não a presença de preposição. Como assim? Vamos lá, ó. Exemplo. Pedro comprou um carro. Eu falei para vocês, toda vez que vocês forem classificar o verbo, leiam a frase até o verbo. Leu até o verbo, vai ver se você poderia colocar um ponto final ali, se a frase poderia ser encerrada ali. O verbo aqui é Pedro. Então, vou fazer a leitura. Pedro comprou. Eu posso encerrar essa frase em comprou? Não, porque alguém podia perguntar, comprou o quê? Se eu colocasse um ponto final aqui, pessoal, vamos esquecer essa parte. Se eu colocasse um ponto final aqui em comprou, no verbo, nós estamos falando de verbo. Posso parar a frase aqui em comprou? Não. Pedro comprou o quê? Né? A pergunta que fazemos ao verbo é essa. Pedro comprou o quê? E essa pergunta, pessoal, no exercício, na prova, no teste, vocês podem colocar em cima do verbo. Aqui, se eu for fazer isso, vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu vou colocar até aqui, ó, embaixo do verbo. Pedro comprou o quê? Isso facilita, ajuda. O quê? O e o quê? Eita. Pedro comprou o quê? Eu faço essa pergunta, significa que o verbo ele está precisando de um complemento. Eu coloquei um carro, né? Pedro comprou o quê? Um carro. Um carro é a parte que complementa o sentido do verbo comprar. O complemento ele é chamado de quê, pessoal? Objeto. Então, aqui embaixo de comprou, eu coloco o verbo transitivo. Por que verbo transitivo? Precisa de complemento. Então, coloquei VT, que são as iniciais de verbo transitivo. Embaixo de um carro, que é o complemento do verbo comprar, eu coloco um O de objeto. E agora eu preciso saber se o verbo e o objeto são diretos ou indiretos. Para isso,
Eu vou olhar aqui, ó, pessoal. Sempre eu olho dentro do complemento. O complemento é um carro. Eu vou observar se dentro desse complemento tem ou não preposição. Um carro tem alguma preposição nesse complemento? Não. O que eu tenho aqui é um artigo indefinido e um substantivo. Não há presença de preposição. Então, aqui nesse caso, o objeto vai ser direto, OD, D de direto, e o verbo vai ser, sempre coloco em maiúsculo, tá? E o verbo vai ser verbo transitivo direto, sempre combinando o verbo e o complemento. Na hora da prova, do teste, coloca a pergunta em cima. Sim. Se a prova for Aí não precisa, Mariana. Vamos lá, então, pessoal. Se fosse numa prova, num teste escrito, eu poderia colocar aqui em cima de comprou para facilitar acharmos o complemento. A pergunta comprou o quê? Como resposta, nós vamos ter o complemento, o objeto, um carro, tá? Outra dica importante, depois vocês vão anotar, quando a pergunta que fazemos ao verbo é o quê, sempre que a pergunta for o quê, significa que o verbo e o objeto serão diretos, tá? É um macetezinho. A pergunta é o quê? Por isso que eu tô falando, coloquem a pergunta em cima do verbo. E se a pergunta for o quê, significa que o verbo e o complemento serão diretos. Se a pergunta for de que, de quem, do que, em que, reparem que nessas perguntas eu usei preposição de, em, aí significa que o verbo e o complemento serão indiretos, justamente pela presença da preposição na pergunta, e no caso é a mesma preposição que vai aparecer no complemento. Como assim, professora? Olha só o que eu estou falando, ó. Nessa frase aqui, ó, acredito em Deus. Eu já comecei a minha frase pelo verbo acredito. Eu poderia encerrar a frase aqui em acredito? Ó, vamos lá. Posso encerrar a frase aqui, acredito? Colocar um ponto final? Não. Vocês vão perguntar, acredito em que? Ou em quem? Não é isso? A pergunta não é essa. Isso significa que esse verbo precisa de um complemento verbal. E por isso ele é um verbo transitivo. Ele precisa de complemento, ó, VT. Ele vai ser direto, quem? Ou de quem? Ah, olha, isso aqui é legal para explicar no quadro. Aqui, vamos falar de quem é verbo direto. Calma aí, vamos lá. O pessoal online está acompanhando? Sim. Vamos lá, ó. Acredito. Li a frase até o verbo. Essa frase já começa pelo verbo, né? Acredito. Eu não poderia encerrar a frase em acredito, que a pergunta seria acredito em que ou em quem? Isso significa que esse verbo precisa de um complemento. Por isso, ele é um verbo transitivo. Coloquei lá embaixo. Uma coisa importante. Eu acho que é transitivo indireto. Isso. Uma coisa importante. Na hora de classificar o verbo e o complemento, puxem uma seta no verbo. Escrevam lá, verbo transitivo ou verbo intransitivo. Puxem uma seta ou então sublinhem o complemento do objeto. Porque tem gente que na hora da prova do teste só coloca a resposta, mas não especifica o que é o verbo na frase e o que é o complemento. Então, aí está errado. Você tem que identificar o que é verbo e o que é complemento. Aqui, ó, não tem como muito bem eu fazer isso, e até tem, né? Mas requer um pouco mais de tempo. Então, aqui, ó, pessoal, VT eu coloquei embaixo de acredito, classificando o verbo acreditar. Verbo transitivo. Por que transitivo? Porque ele precisa de um complemento. Acredito em quem? Em Deus é o complemento do verbo acreditar. Como eu chamo o complemento? Objeto. Objeto. A classificação termina aí? Não, porque Não. o verbo é transitivo. Então, eu tenho que dizer se o verbo e o complemento são diretos ou indiretos. Objeto indireto.
Eu olho, Indireto porque em é preposição. Direto em preposição. fico muito feliz, hein, pessoal, porque eu sinto que mesmo a matéria sendo difícil, e até mesmo difícil de explicar, muitos já conseguiram compreender. Então, ó, para eu saber se é direto ou indireto, eu olho aqui dentro do complemento, que é em Deus. Tem preposição aqui? Tem. O em é uma preposição. Para quem está assim, eu não sei nem o que é preposição, como é que eu vou saber esse exercício? Depois eu passo a lista das preposições, embora vocês já tenham aprendido, eu passo novamente, que é para vocês conseguirem fazer o dever, tá? Em é uma preposição. Quando há presença de preposição no complemento, significa que ele é o quê? Indireto. Direto. Ó, Objeto e, direto. e aí volto aqui no verbo acreditar e coloco o i também, ó. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. O verbo e o objeto precisam estar conectados. Se um é indireto, o outro também é. direto. Se um é direto, o outro também é direto. Não pode esquecer de classificar nenhum nem outro, tá? Deixa eu ver mais aqui. Aí hoje eu fiquei de falar para vocês que existem verbos que exigem dois complementos. Ou seja, existem verbos que são transitivo direto e indireto simultaneamente. O que é isso? Eles são diretos e indiretos ao mesmo tempo. E aí eles vão exigir dois complementos, um direto e um indireto. Assim, professora, essa frase aqui, ó. Maria deu flores à professora. Oi? Vamos lá, pessoal. Sem brincadeiras, porque toda vez que eu uso esse verbo, os alunos fazem gracinha, né? Mas vocês, como são pessoas maduras, né? Vamos lá. O verbo aqui é deu. Eu posso colocar um ponto final do lado desse verbo? O que para quem? Nossa, Mariana, gostei das perguntas. Não posso encerrar a frase colocando um ponto que Maria deu. Maria deu o quê a quem ou para quem, né? Por exemplo, eu estou aqui com um bolo em mãos. Eu vou dar esse bolo a Mariana. Camille deu o quê? O bolo. A quem? A Mariana. Então, aqui esse verbo, ele é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento, sendo que aqui ele não precisa só de um complemento. Ele precisa de dois complementos, porque aqui são duas perguntas que vamos fazer, né? Deu o quê a quem? Queria muito colocar essas perguntas aqui. Ó, Eu só perguntar, o quê? Só que eu queria colocar tudo bonitinho em cima do verbo, no papo que é bom para fazer isso. Deu. Vou destacar aqui o verbo para ficar fácil de compreender, porque Bem organizadinho, né? puxa seta, escreve em cima, fica melhor. Então, aqui o verbo deu o que a quem? Aí, como que eu vou classificar? Ó? Vou colocar aqui embaixo da pergunta classificação, pessoal. Verbo transitivo. Transitivo. Complemento. Aí eu vou na primeira pergunta, né, que eu fiz, por isso que eu estou pedindo no teste, na prova, no exercício, escrevam a pergunta em cima do verbo pequenininho. Aí eu vou na primeira pergunta. Maria deu o quê? Qual é o primeiro complemento? Flores. Flores. Deu o quê? Flores. Dá uma separada aqui, ó. Flores é o primeiro complemento. Ou seja, é o primeiro objeto. Ó, aqui embaixo de flores. Dá uma separada. Ele botar P.O. primeiro. Não precisa colocar primeiro e segundo, não, tá? Olha só. Deu o quê? Flores é o primeiro complemento, objeto. Nesse complemento, tem preposição? Não, só tem uma palavra, que é flores, que é um substantivo. Então, esse complemento vai ser direto ou indireto? Ele vai ser... Não, direto. 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 Direto, porque não tem preposição. Não tem preposição. É apenas um substantivo.
Maria deu, fiz a primeira pergunta. O que é flores? Primeiro complemento direto. Maria deu a quem? A professora. A professora é um segundo complemento. Coloquei o O lá. Esse Só que aí vai complemento vai ser indireto. Porque tem Preposição. preposição. Estão vendo esse Azinho aqui com esse acento indicador de crase? Uhum. Eu não consigo diferenciar. Como assim tem pra trás? Não Tem. tem um padrão que tá feio? Tem, olha só. Só para ficar claro para vocês por que aqui tem preposição, porque uns devem estar se perguntando, mas A não é artigo? Como é que é preposição? Nós temos o A de preposição também. Toda vez que vocês se depararem com esse A aqui, com o acento indicador de crase, significa que ali nós temos dois As. Só que para não ficar dois As numa frase, Maria deu flores a professora, o que a gente faz? A gente utiliza o acento indicador de crase. Para dizer que ali nós temos um A, que é um artigo, mais um A, que é uma preposição. Aqui, ó, eu tenho dois As. Por isso, o acento. Tá? Eu tenho um A, que é exigido pelo verbo. Quem dá alguma coisa a alguém. E eu tenho o A, que é o artigo, né? Que está diante de uma palavra feminina, que é professora. Então, toda vez que vocês se depararem com esse A, com esse acento indicador de crase, significa que ali há dois As. Um A que é artigo e um A que é preposição. Se tem preposição, qual é o objeto? É indireto. Indireto. Tá? Então, eu volto aqui no verbo, ó, pessoal. O verbo pode ficar assim, VT? Não. VT. Como é que vai ficar esse verbo? VT. VT, D, VT. ó, vamos lá. Ninguém perdido aí não, ó. Deixa eu destacar aqui de vermelho. Oi. Mas você vai botar VT, Não, geralmente a gente coloca na ordem. VT, DI. Tá? Olha só. Deu Verbo transitivo, direto. direto e indireto. Aqui eu estou dizendo que ele é simultâneo, é direto e indireto ao mesmo tempo. O primeiro complemento, flores, objeto direto, não tem preposição. Segundo complemento, a professora, olha aí, aqui tem um azinho de preposição, tá? As perguntas que nós fazemos, o que, a quem? Um outro exemplo de verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Pedro. Vamos lá, olha só, pessoal. Vou colocar assim bem separadinho. Se nós estamos falando de predicação verbal, falando especificamente do verbo, lembrem que na hora de realizar um exercício, vocês sempre vão fazer a leitura até o verbo para poder classificar em transitivo ou intransitivo, tá? O verbo dessa frase é qual? Não, qual é o verbo? Ofereceu. Então, eu faço a leitura até ofereceu. Pedro ofereceu. Posso encerrar a frase em ofereceu? Ofereceu o que a quem? Não. Vamos pensar, exatamente, Mariana. Vamos pensar na situação. Quem oferece, independente do que ofereça, aqui no caso eu coloquei comida, mas quem oferece, oferece alguma coisa A quem? Alguém. Isso significa que este verbo exige duas perguntas. Ofereceu o que a quem? Sempre que tem duas perguntas, o verbo vai ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo e nós teremos dois complementos verbais. Então, aqui em ofereceu,
Verbo transitivo, a gente já sabe, né? Porque precisa de complemento. Nesse caso aqui é mais de um complemento. VT, de verbo transitivo. Já posso colocar, agora já posso colocar direto, tá? VT-DI. Por que VT-DI, pessoal? Olha as perguntas que eu faço. Ofereceu. O quê? Vou explicar o porquê. Tá, ó. Vamos lá, pessoal. A Mariana fez uma pergunta interessante. A gente fez uma pergunta, não, fez uma afirmação interessante. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Então, aqui, ó, novamente. Ofereceu o quê a quem? Quando eu faço duas perguntas, já podem colocar direto. Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ó. VTDI. Agora vamos achar os complementos verbais, os objetos. Por isso que eu estou pedindo para vocês colocarem a pergunta, porque através da pergunta é mais fácil identificar o complemento. Vamos lá, ó. Pedro ofereceu o quê? Comida. Comida é o primeiro objeto. Só temos a palavra comida. Esse objeto é direto ou indireto? Direto, porque não tem preposição. Ótimo, Mariana. Calma. Calma. Ofereceu o quê? Achamos o primeiro complemento. Comida. Ofereceu a quem? A João. A João é o segundo complemento. Eu não posso ter dois complementos diretos numa frase, como eu também não posso ter dois complementos indiretos. Um vai ser direto e o outro vai ser indireto. A João, objeto indireto. Por Vai quê? ser indireto. Esse A aí tem acento indicador de frase. Esse A aqui, pessoal, não é artigo. Esse A é uma preposição. Por quê? Eu utilizo artigo definido feminino antes de palavra masculina? Eu posso ter a João, a Marcelo? Não. Esse A aqui é o A exigido pelo verbo. Ofereceu a João. Esse A não é um artigo, esse A é uma preposição. Então, aqui, por isso, que é o objeto indireto. Tá? Não tem o acento indicador de crase, porque a crase acontece quando há a fusão do artigo com a preposição. Aqui nós não temos artigo, nós temos só a preposição. Entendeu? Aí não usa acento. É só quando tiver artigo e preposição juntos. Por exemplo, Maria foi à praia. Nessa frase tem acento indicador de crase. Por quê? Quem vai a algum lugar. E nós temos a palavra Maria, que é um substantivo feminino. Então, nós temos artigo e preposição juntos ali. Maria foi à praia. Isso. Para a frase não ficar com dois A's, Maria foi à praia, né? O A é exigido pelo verbo, que é a preposição, e o A, diante da palavra feminina, Maria, aí a gente coloca um Azinho só, com acento indicador de crase. Aqui não. Aqui esse A já está mais que explícito que não é artigo. A gente só usa artigo feminino diante de palavra feminino. Então, esse A é uma preposição. É objeto indireto. Oi? Um exemplo, tem que ter 2 anos. A turma 7 é a mais bonita. Isso. Então, pessoal, conseguiram entender esse aqui que parecia ser tão difícil, mas não é, né? Simultaneamente, direto e indireto. Não é tão difícil. Agora vamos lá, dica. Dica, olha só. Não precisa copiar não, porque como eu falei, no slide tá mais arrumadinho, tá colorido, aí é melhor que vocês coloquem do jeitinho que tá lá no caderno. Quando a pergunta for o quê? Quando a pergunta for o quê, significa que o verbo e o objeto vão ser transitivo direto e objeto indireto. Quando a pergunta for em que ou em quem, Ou de que, ou de quem, ó, em quem, em que, de que, de quem, em quem. Olha lá.
Olha a preposição aqui, tá vendo? E, por sinal, é a mesma preposição que aparece... Olha lá, ó. Voltando aqui nessa frase. Acredito em Deus. A pergunta que fazemos ao verbo acreditar aqui, acredito em quem? Na pergunta aparece o em e dentro do complemento a mesma preposição em. Então, a mesma preposição que aparece na pergunta é a preposição que vai aparecer no complemento. Tá? Então, quando as perguntas forem essas, significa que o verbo vai ser transitivo indireto e o objeto será indireto. E quando o verbo exigir duas perguntas, geralmente o que é do verbo transitivo, e em que ou para quem, de quem, que é do verbo intransitivo. Duas perguntas, duas perguntinhas, significa que VTDI, aí, tá? Oi. Isso. Então, pessoal, aqui tá meio confuso, mas no slide tá mais arrumadinho, tá? O que a gente vai fazer agora? Nós paramos no título do caderno verbos transitivos e seus complementos. Eu tenho que colocar o conceito de cada um, né? E aí depois vou terminar de mostrar os slides. Eu acho que eu já expliquei quase que o slide inteiro, sem mostrar, eu acabei explicando aqui. Mas eu vou mostrar os slides e vocês façam as anotações que acharem necessárias. Depois a gente parte para o exercício, tá? Vamos lá, então. Nem sei se vai dar tempo, mas hoje a gente tem duas aulas. Primeiro a gente está registrando o conceito para vocês poderem estudar. Eita, ó, pessoal, vou compartilhar aqui. Quem está junto comigo, paramos nesse título aqui, ó. Paramos nesse título aqui, verbos transitivos e seus complementos. Vamos começar. Eita! A cadeira tá meio disputa pra cá. É melhor colocar aqui, ó, na cadeira. Vamos pegar a gramática aqui. Já tá compartilhando aí com vocês, não tá, pessoal? E a foto. Capaz. Deixa eu colocar aqui preto. Tia, para da brincadeira, vai ser almoço, assim, eu também disse, é o almoço. Ah, meu Deus. A hora do almoço.
Logística para os alimentares, mas como acho que você não está, não. Tem verbais lá em cima. Quer me definir? Só um minutinho, pessoal. Oi, Isabela. Ok. Outro dia não podia? Pode. Olha, gente, tô falando isso, também pode ficar. Vou dar um tempinho para vocês copiarem, depois eu coloco o exemplo. Ai. Vou diminuir um pouco a letra para aparecer tudo que eu já escrevi até agora. Todas também é uma. Que isso, Maria? Eu gosto, eu não sei, eu tenho uma reação com a boca. Isabela, você quer sentar em outro lugar? Porque aí o... Isso aqui acaba te atrapalhando, né? É. E daí,
Só se você fosse pra lá, mas aí vai ficar longe, né? Senão vai ficar muita aglomeração. Tenta baixar o nome do computador. Tem coisa aí, não? Não, isso ainda não. Eu tô em complemento. Tio, você pode esperar um pouco. Pronto. Na parte de cima também. Estou esperando mais um pouquinho, porque se eu for colocar o exemplo, quem está no primeiro parágrafo não vai conseguir terminar de copiar, porque vai sumir. O quadro também está sujo, né, pessoal? Professor, Pode falar, professor. Pode falar. a sua aula até 10h20? 10h20. A sua aula até 9h10? 10h20. Não, até 10h20. Ah, tá. Bruna fala Obrigado. certo e depois trocou. Aí depois a aula dela é geometria, aí depois é ciência. Valeu. Oi. Pode quê? Se mostrar quando a professora quer mais um mundo. Se eu fizer aqui, pode começar? Nathalie, você está em qual parágrafo? Já? Pessoal, Richard, todo mundo aqui, posso colocar o exemplo? Oi. Quer fazer troca de adesivo? Não tem adesivo? Vou dar uma afastada assim, ó, pessoal. Pessoal, olha só. Organizem muito bem os exemplos aí no caderno de vocês, tá? Ó, o VTD embaixo de fazem, tá? OD embaixo de seus próprios níveis. Tô separando aqui para não fazer confusão.
Eita! Vou colocar isso aqui na outra posição. Então, não lembro se eu sabe falar daquela pessoa. Ó, de novo, aqui no exemplo, VTI embaixo do verbo acreditar e OI embaixo do complemento em Deus. Só um minutinho, pessoal. Tia, você pode esperar um pouco nessa imagem, por favor? Tudo bem? Hoje tem. As salas têm mais pessoas agora, essa semana. As salas não estão cheias, mas tem mais pessoas. Abri. Eu coloquei algumas coisinhas hoje no outro para passar por isso. Você abre aqui, ó, essa folhinha azul, né? Aí volta lá no chat, vem aqui nessa seta. Aqui, como eu estou apresentando, está escrito parar a apresentação. Mas aí, quando você clicar nessa seta, vai aparecer assim, guia, porque vai tudo no outro. Professor, Você clica que vai apresentar para ele. Então, quando você me chama. Oi? Oi, gente. É minha tia. Você cantar Boa noite. Arrancar no canal? Agora eu tô puxando lá porque eu não quero arrancar assim. Se eu fosse arrancar, eu arrancaria normal. a minha professora. Pode falar. Eu disse que eu acabei.
Me falta pouco, tá? Pessoal, olha só. Tia, pera um pouquinho, que pra mim falta só o transitivo indireto. Tá? Olha só. Richard, Davi, Nathalie, posso passar para outro verbo? Pode? Então vamos copiar. Vocês estão começando? Davi? Oi? Esse é seu nome? Esse é seu nome? Tailândia, terminou? Terminou de copiar? Não, falta o último verbo, transitivo direto e indireto. Sendo que não terminei tudo do predicado. Falta verbo de ligação, mas nós não iremos ver hoje. Ainda falta um negócio de simultâneo. Então, falta esse. Aliás, eu acho até que eu já vou escrever sobre o verbo de ligação também. Na verdade, vou escrever sobre o verbo de ligação também. Mesmo que eu não explique hoje. Porque eu vou passar no exercício, vai dividir a explicação. Amanhã eu trago todas. Mariana, você está com seu livro de português aí? Abre para mim o módulo 3. Traz aqui, por favor. Módulo 3. 3. Primeiro é português, né? Só tem uns nomezinhos aí. Tem 100 minutos aqui, o time tá usando o carro. Nem tô fazendo tudo. Gente, grava primeiro, grava primeiro. Página 20. 24, vou te passar pra casa no final. Ei, olha só! Posso continuar? Se estão conversando, é sinal que já copiaram. Então vamos lá. Não, vou passar logo de ligação também. Porque aí, se eu passar um exercício, vai acabar dividindo a explicação. Então, eu vou passar de vermelho. Calma. Não. Posso sair? Vamos copiar, Richard, vou olhar seu caderno para ver se você está copiando. Tia, pode olhar o meu. A gente sabe que você está copiando, Maria. Eu vou olhar alguns cadernos de alunos que eu estou vendo que estão conversando demais, para ver se estão copiando tudo certinho, se não pularam nenhuma parte. Não se importa se o vermelho estiver apagado, né? Porque as pessoas estão na internet. Não. Você não ouviu, não, Maria? Eu vou passar mais.
Calma aí, eu vou deixar isso aqui preto. Vou sacar aqui. Oi, Maria. Hã? Ah, deixa eu escrever. Deixa o vermelho, não tem problema não. Deixa só funcionar por baixo. É. Tá muito fatinho? Não. Não. Esses seus mestres, tudo isso aqui é OI, tá? Aí coloquem as siglas embaixo mesmo do verbo, do objeto, conforme eu estou fazendo aqui. Ai, Tia, olha os maus. não. Rapidinho a gente termina. Eu vou escrever sobre o verbo de ligação, porque faz parte do estudo do predicado, embora eu não vá explicar hoje, tá? Porque hoje eu vou passar exercício sobre... Aliás, nem vai dar tempo, porque minha aula acaba às 10h20, né? Eu vou passar a explicação escrita de verbo de ligação, tá? Para não ficar nenhum exercício cortando a explicação. Aí fica verbo transitivo numa folha, verbo de ligação depois de exercício. Então a gente explica tudo primeiro, escreve tudo primeiro e depois coloca o exercício para ficar mais organizado. Eu só vi um pouco. Oi? Vi um pouco. Subir? É um pouquinho só. Pronto. Aí faltava só eu copiar pelo verbo ali, da última ali. Agora só eu copiei o exemplo. Pode voltar, tia, pode voltar. Cadê? Ei, pessoal, vamos deixar a conversa para a hora do recreio. Davi, Mariana, Carlone. Ah, não, mamãe. 7 bilhões. Ah, não, dinossauro. Davi, eu já pedi, hein? Você também? Pessoal, vamos parar de conversa, o recreio já está aí. Faltam 3 minutos, vamos parar de conversar. 3.
verbo de ligação. Embaixo de escura, vamos escrever características do sujeito. A característica do sujeito também tem um nome, nós vamos estudar depois. Isso aqui, ó, embaixo de escura, tá, pessoal? Gente, frequência não tem mais extremo, não. Pessoal, vamos dar uma pausa. Professora, deixa a apresentação. Professora, Oi, pode deixar a apresentação? vou ver. Pessoal, vou desligar a câmera, interromper a gravação. Um pouquinho a gente volta, tá?